Paz de Deus a toda a querida Irmandade. Eu me chamo Poliana e moro em Feira da Mata, uma cidade do interior da Bahia. Irmandade, eu venho através desse áudio, mais uma vez testificar, das obras, das maravilhas que eu tenho alcançado da mão do Senhor. Sou grata muito a Deus porque o meu desejo era ser mãe, E até entanto eu lutei muito para conseguir isso, Mas as minhas gestações anteriores não teve sucesso, tive 3 percas e então aquilo causava uma frustração muito grande no meu coração. E o Senhor foi aquele que viu, a minha tristeza, a minha aflição e me deu o primeiro filho, que nasceu com 6 meses. Eu já até testemunhei, o processo que a gente passou com ele. Nasceu de 6 meses, ficou uns 3 meses mais ou menos internado na UTI, mas para honra e glória do Senhor Jesus, ele hoje se encontra com 6 anos, esse ano, com fé em Deus, ele vai completar 7, Mas o desejo de ser mãe no meu coração ainda permanecia, Às vezes eu pensava assim, se isso era loucura da minha cabeça, porque o processo que eu já tinha passado não foi fácil, ficar 4 meses fora de casa, e mesmo assim aquele desejo, estava ali presente no meu coração. E para honra e glória do Senhor, mais uma vez o Senhor me presenteou com o segundo filho, o Abel. O primeiro, o mais velho, é Adiel, esse é Abel, Esse o Senhor revelou o nome dele para mim em sonho, pediu para mim, falou para mim no sonho que se ele fosse um menino, que eu colocasse o nome de Abel. E assim eu fiz, Quando descobri que era um menino, eu coloquei o nome dele de Abel, E o Abel, eu tive que fazer um procedimento de cerclagem, na minha gestação. Eu fiz a cerclagem, que é o procedimento que faz de costurar o colo do útero para ajudar a sustentar a gestação. E isso, foi feito, e graças a Deus o meu filho gerou tudo certinho. Tive que ficar de repouso, não podia fazer nada, era uma gestação de alto risco, Mas graças a Deus o Abel foi uma criança que gerou, tudo perfeitinho, uma criança muito linda. E quando eu estava grávida dele, eu pedi para Deus que pudesse revelar para mim, mostrar para mim se ele era um menino ou se ele era uma menina, E o Senhor veio de uma forma assim tão simples e ao mesmo tempo tão significativa para mim, que um dia eu deitada no sofá conversando com a minha cunhada, isso já eram as 7 horas da noite, o meu irmão e o meu esposo saíram, e a minha cunhada ficou comigo, e entrou uma borboleta azul, Irmandade. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela na minha vida, assim, naquele horário, borboletas, na noite, assim. Geralmente elas costumam passar dentro de casa durante o dia, mas à noite eu nunca tinha visto. Ela era azulzinha, tão azul, mas um azul tão perfeito, coisa mais linda que aquilo. Enquanto eu viver, eu vou lembrar daquilo. E aquela borboleta, ela girava, dava voltas em torno da lâmpada, da sala. E aí ela voou para perto da janela e pousou na parede. E aí a minha cunhada falou assim: ué, borboleta, uma hora dessa? E eu falei para ela: deve ter trazido boas notícias. E eu ainda brinquei com ela assim, Aí, quando meu esposo chegou, ela tornou a fazer o mesmo movimento. Voou 2 voltas em torno da lâmpada e foi embora. Nunca mais eu vi essa borboleta. E aí eu falei para meu esposo, depois que a minha cunhada saiu com meu irmão, que aquilo era um sinal de Deus, que eu tinha pedido a Deus para me mostrar se o meu filho era homem ou se ele era uma menina.
E depois que eu vi a cor da borboleta, eu tive certeza no meu coração que era um menino. E foi depois disso que eu tive um sonho, né, que pediu para me colocar o nome de Abel. E aí quando a gente fez a ultrassom, realmente era um menino, né? Eu fiquei muito feliz, glorifiquei muito a Deus. O nascimento dele foi muito perfeito, sabe? É uma sensação muito gloriosa. Deus preparou os servos de Deus, né? O médico era o nosso irmão testemunhado. A esposa dele já tinha obedecido a Deus, mas ele não. Mas, né, de qualquer forma, são servos de Deus que o Senhor preparou ali para estar naquele momento para mim. Eu senti muito assim, abençoada, sabe? Por aquele momento, uma criança grandona, ele nasceu com 3,730 kg, era um menino bem grandão, bem fofinho ele. E aí eu glorifico a Deus porque depois do parto eu tive algumas complicâncias, a minha pressão quase zerou, mas o Senhor foi aquele, né, que sempre esteve presente na minha vida, sempre esteve comigo em todos os momentos difíceis da minha vida, o Senhor se fez presente. Eu agradeço a Deus, Irmandade, porque Deus preparou tudo para o meu filho. Eu tive que tomar anticoagulante durante a gestação e as minhas condições não davam para comprar aquela medicação, né? E Deus preparou, né? Criou o caminho, preparou meios que aquela medicação viesse chegar, né? Até minhas mãos. Para a Irmandade ter noção do quão caro era, isso vai fazer 3 anos já. Aquela medicação ficou por volta de 9 a 10 mil reais. E o Senhor foi aquele que preparou tudo, não precisou eu gastar nenhum real, até entanto, porque também não tinha, né, o jeito, a condição de comprar. E Deus foi muito maravilhoso, sou grata a Deus porque o Senhor me deu meu filho, esse ano ele completa 3 anos. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, Irmandade. E aproveitando a oportunidade, já vou testificar logo, né, do meu terceiro milagre, que foi a minha filha. Até entanto, eu lutei para mim conseguir os papéis para fazer a laqueadura, só que pela permissão de Deus eu não consegui, né? E então, porque talvez também se eu tivesse feito a laqueadura, eu não teria, né, a minha filha hoje. E quando o Abel estava com 1 ano e 3 meses, mais ou menos, eu acho, se eu não me engano, eu tornei a engravidar de novo. E para mim, assim, foi assim, uma preocupação por conta do que eu já tinha passado 2 vezes, né? E de alguma forma a gente fica preocupada, né? O medo de partir dessa terra e deixar os filhos pequenos. Mas o Senhor foi tão maravilhoso que o Senhor preparou tudo, né? O meu filho mais velho, o Adiel, ele um dia chegou para mim e falou: mamãe, vai ter um bebê na sua barriga? E eu falei para ele, meu filho, deixa de conversa boba. Eu já tenho você, eu já tenho o Abel, eu não preciso mais de filhos, eu já estou satisfeita, né? Já estou maravilhada com o que Deus já tem me dado, vocês para mim é suficiente. Não, mamãe, mas vai ter um bebê na sua barriga, é a minha irmã. E eu falava para ele: Adiel, deixa de conversa, meu filho. E Irmandade, quando foi final de ano, né, que as aulas estavam já findando, na escola eles fizeram uns desenhos e o meu filho mais velho, o Adiel, desenhou, né? Eu, o pai dele, ele, o irmãozinho, o Abel, e desenhou a irmãzinha, né? Que até então a gente não conhecia ainda. Então, ele trouxe esse desenho, disse que era uma cartinha, né? Que faziam para os pais, né? Para a família. E aí eu trouxe, tá lá esse desenho. E eu falei para ele: Adiel, como é que você desenhou uma irmã, sendo que você não tem irmã? Mas eu vou ter, mãe, vai ter um bebê na sua barriga. E certo é, Irmandade, que quando foi, isso foi no início de novembro, do final de novembro para o início de dezembro, eu desconfiei, né?
que estaria grávida, fiz um teste de farmácia, deu positivo, fiz o de sangue, deu positivo também, né? Então Deus usou dele para anunciar a chegada da minha filha, né? Da irmãzinha dele. E até entanto ele falava que era uma irmã, e quando eu falava para ele que não, que isso estava nas mãos de Deus, que a gente não escolhia o sexo do filho ou do irmão, né, que isso era só o Senhor que poderia decidir. Ele achava ruim comigo, sabe? Ele afirmava que não, que era uma irmã, que Papai do Céu tinha colocado, era uma irmãzinha na minha barriga. E eu fiquei tão ansiosa com aquilo, Irmandade, que eu fiz o sexagem fetal, né, e lá estava constando sim que era uma menina, né, que é a Ana Lu. E fiz a ultrassom, confirmou também, né, que era uma menina. Graças a Deus, o Senhor foi aquele que esteve presente mais uma vez na nossa vida, preparou tudo que minha filha teve assim, a necessidade de usar naquele momento do nascimento. O Senhor preparou tudo, né? Eu não gastei praticamente nada. Eu glorifico a Deus porque hoje eu tenho 3 filhos, consegui fazer a minha laqueadura. Sou grata a Deus porque esperei 10 anos, né? Os 10 anos que eu lutei para ter filho, não consegui, foi tudo, né, por água abaixo. E hoje eu glorifico a Deus porque tenho 3 filhos, tenho 2 filhos homens e uma filha mulher, que é a alegria da nossa casa também, né? Então, hoje eu tenho um cântico de Ana dentro da minha casa, né? Como a própria palavra fala, né? Que a mãe que não tinha nenhum, hoje é mãe de muitos. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, né? Passei um processo difícil, Irmandade, porque depois do parto, devido às condições, eu não usei, né, as injeções, porque eu já tinha tido trombose uma vez. Não usei as injeções após o parto e a trombose se repetiu novamente. E foi uma luta muito grande, o medo de partir dessa terra e deixar os meus filhos pequenos, porque eu sei como é ser criada sem a mãe. Mas o Senhor foi tão misericordioso, né, que nos libertou daquela prova. Eu fui para o hospital novamente com suspeita de embolia. O médico falou para o meu pai que era uma situação muito difícil e que corria risco de morte se não tratasse aquilo, né? E o meu pai voltou muito abatido para casa, né? Os meus filhos ficaram aqui com a minha madrasta e eu fiquei no hospital. Mas o Senhor foi tão misericordioso que enviou muita irmandade, encontrei muitas irmãs, né, para estar ali comigo. Depois o meu esposo também ficou comigo naquele hospital, mas o Senhor foi muito bom, que apareceu na minha vida mais uma vez, né? Sou grata a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida, pelos filhos que Ele tem nos dado, e eu só tenho que agradecer, Irmandade, porque os meus filhos são um milagre da parte de Deus, viu? Então, que todos aqueles que estiver passando, né, por alguma dificuldade, que creia e espera somente no Senhor, porque quando foi para mim ter o meu filho mais velho, o Senhor usou de um certo irmão que eu não conhecia, e vi uma única vez, ele veio aqui na nossa comum, e Deus usou da boca desse irmão para falar que a árvore que não daria fruto iria dar, e o ventre que não gerava iria gerar. E foi cumprida essa palavra na minha vida. Eu achava que essa palavra ia ser cumprida apenas com o filho mais velho, mas não. Essa palavra, ela iniciou no meu filho mais velho e encerrou na minha filha mais nova. Então, eu era uma árvore que até entanto não dava frutos, né? O meu ventre não conseguia gerar, mas depois que o Senhor colocou as mãos dele e lançou as suas promessas sobre a minha vida, hoje eu sou mãe de 3 filhos. Agradeço muito a Deus pela vida deles, e eu só tenho que agradecer mesmo e levar eles para também um dia poder ser grato a Deus pela vida deles.
Então eu agradeço a Deus por tudo, por essa força de estar gravando este testemunho mais uma vez, e que Deus abençoe todos que irão ouvir esse áudio. Deus seja louvado.